Oi pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Mário César, bem-vindos de novo à nossa disciplina de mecânica clássica. No vídeo passado, nós falamos sobre aspectos fundamentais da teoria, principalmente o conceito de partícula e interação. Hoje, como a aula vai ter um pouquinho mais de informação, eu preparei slides. Então, vamos dar uma olhada no que a gente viu no vídeo passado. Nós vimos primeiro que nós vamos entender a física como a ciência que mapeia fenômenos naturais em estruturas matemáticas. Nós também discutimos por que isso é um diferencial para a física. Não acho que da física do século XVI para cá vocês vão encontrar exemplos que não se encaixem nessa forma de ver a física. Quais são os conceitos fundamentais que nós vimos? Nós vimos o conceito de partícula. A partícula é um objeto que não tem estrutura interna, não pode ser criado nem destruído, tem um conjunto de características associados a ele, que é um conjunto de observáveis intrínsecos, como exemplos massa e carga elétrica, e tem um segundo conjunto de observáveis associados ou de características que não são características da partícula, mas que também podem ser colados, digamos assim, como rótulos na partícula, que são observáveis extrínsecos, por exemplo, o conceito de energia, momento angular e etc. Nós também vimos que a partir do momento que eu tenho sistemas de partículas, ou duas ou mais partículas, eu tenho interação. E que a interação entre duas partículas vai depender dos seus observáveis intrínsecos. Se uma partícula possui massa, ela interage gravitacionalmente. Se ela possui carga elétrica, ela interage elétrica e magneticamente. Essas são as duas interações clássicas que nós temos no nosso mundo. As outras duas interações são quânticas, que são as forças nucleares fraca e forte. A força eletromagnética também tem um lado quântico, mas a gravitação, até hoje, nós não temos uma teoria quântica para a gravitação. Então, a gravitação é uma teoria eminentemente clássica, enquanto o eletromagnetismo tem uma faceta clássica que se manifesta no nosso mundo através de campos elétricos e magnéticos, e também tem uma faceta quântica. E o que nós vamos ver é que a interação ela precisa ser descrita por estados de movimento, e esses estados de movimento vão exigir a definição de estruturas matemáticas. A primeira estrutura que nós vamos ver vai ser agora nesse vídeo. A primeira coisa que nós vamos definir aqui é o conceito de posição. Posição é um conceito que eu necessito de estrutura matemática, então eu vou elaborar um postulado. A posição de uma partícula consiste em um elemento ou ponto do espaço euclidiano tridimensional R3. Então aqui nós temos um novo conceito, que é o conceito de posição, e esse conceito depende de uma estrutura matemática. Ele não é como o conceito de partícula, que não depende de uma estrutura matemática. Em vez de utilizar o espaço euclidiano para definir a partícula, eu estou colocando a partícula no palco do espaço euclidiano. Então a partícula é o meu ator, e o espaço euclidiano é o meu palco. E o palco ele é desenhado como o espaço euclidiano tridimensional R3. O que é o espaço euclidiano em si? O espaço euclidiano ele pode ser compreendido como duas ou até mais estruturas diferentes do ponto de vista matemático. A primeira estrutura é a estrutura de uma variedade diferenciável. Eu não vou definir rigorosamente, mas basta vocês saberem que uma variedade diferenciável é um espaço de pontos em que eu posso definir ou desenhar, vamos colocar assim, curvas suaves. E curvas suaves são curvas que são infinitamente diferenciáveis. Eu também posso ver ou enxergar os espaços euclidianos como espaços vetoriais, que são espaços cujos elementos são vetores. O protótipo do espaço euclidiano é a reta real. A reta real é o espaço euclidiano unidimensional, que eu chamo simplesmente desse R engraçadinho aí. E quais são as propriedades desse espaço euclidiano unidimensional? Ele é um conjunto de pontos ordenado, em que cada ponto corresponde a um número real, e ele tem o que a gente chama de uma topologia inserida nessa ordem. A topologia que a gente chama de topologia dos intervalos abertos. E essa topologia dos espaços abertos, ela me dá uma forma muito natural de definir distância entre dois pontos desse espaço. A gente pode dizer que a distância entre dois pontos desse espaço é simplesmente dada pela função módulo.
Se eu quiser a distância entre um ponto x e um ponto y desse espaço, eu pego simplesmente o módulo de y menos x, que simetricamente vai ser igual ao módulo de x menos y. Para vocês verem aqui, um exemplo de reta real é essa retinha aqui, em que eu tenho a origem no ponto zero e os números reais são colocados ordenadamente. Eu tenho os números reais positivos e negativos, aqui eu tenho números inteiros, números racionais e números irracionais, como o π, por exemplo. A reta real ela é simplesmente o conjunto dos números reais ordenados numa estrutura geométrica. Para quaisquer dois pontos A e B que pertencem à reta real, o módulo de A menos B é A menos B se o A for maior que B e B menos A se o B for maior que A. Então essa é uma maneira muito natural de se medir distâncias na reta real. Exemplo de um sistema unidimensional desse tipo é o sistema massa-mola simples. Então, podemos olhar aqui na figura 2, mas aqui, por exemplo, eu consigo um exemplo de um sistema massa-mola unidimensional, né? Ele é um sistema que se movimenta somente em uma dimensão. Voltando aqui, vamos falar aqui do produto cartesiano, tá certo? O produto cartesiano ele é uma forma de eu construir espaços euclidianos de dimensões superiores a partir da reta real. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho dois pontos A e B, ambos pertencem à reta real, eu posso tomar esse conjunto ordenado A e B com duas entradas, e aí eu digo para vocês que esse ponto aqui, que é definido por essas duas coordenadas, ele pertence ao espaço bidimensional R2, que é o plano cartesiano. Aqui eu estou simbolizando o conjunto ordenado A e B como um ponto no plano. E a primeira entrada é do primeiro espaço euclidiano unidimensional e a segunda é do segundo espaço. Então a gente diz que o R2 ele é o produto cartesiano entre duas retas reais. Então esse aqui é o símbolo para o produto cartesiano. Aí eu digo que um ponto x, entre parênteses A, B, é dito pertencer ao plano cartesiano. Como é que eu meço a distância? Eu meço a distância a partir do teorema de Pitágoras. Ele, na verdade, é a característica principal de um espaço euclidiano de duas ou mais dimensões. Se B e C são dois catetos de um triângulo retângulo, a hipotenusa A é calculada como a raiz quadrada positiva de B ao quadrado mais C ao quadrado. E o plano cartesiano tem uma representação gráfica em que eu coloco as duas retas reais de forma ortogonal, formando o plano XY, né? Então, cada ponto ele é formado por duas informações que eu chamo de coordenadas, uma coordenada do eixo x e uma coordenada do eixo y. E um exemplo de um sistema bidimensional é o pêndulo simples. Vamos para o espaço R3 em si. O espaço R3 é o espaço euclidiano tridimensional. Novamente, eu utilizo a reta real para construir espaços de dimensão maiores que 2. E o espaço tridimensional eu posso construir dessa forma. O R3 ele é o plano cartesiano, que é o produto cartesiano com a reta real. E, por conseguinte, ele é o produto cartesiano das três retas reais. Eu não coloquei aqui, mas esse produto cartesiano ele é associativo. Portanto, esse aqui também é o produto de R com R2, não só o produto de R2 com R, né? E aqui eu digo que um ponto X, ele que pertence a esse espaço tridimensional, ele tem coordenadas x1, x2, x3, ou às vezes vamos utilizar a denominação XYZ, como eixo x, eixo y e eixo z. Então cada ponto do espaço euclidiano tridimensional tem três dimensões, por isso a gente chama de R3, né? A representação gráfica de R3 está aqui. Eu tenho o eixo x, um eixo y e um eixo z. Então eu represento cada ponto, aqui eu tenho uma origem, cada ponto eu represento com três números reais. Eu tenho o ponto P aqui, o ponto Q
aqui e assim por diante. Tá certo? Bom, se eu posso definir uma distância na reta real e no plano, eu também defino uma distância em R3. Essa distância em R3 eu vou colocar agora como um postulado muito fundamental. A razão é que eu não preciso usar essa definição de distância necessariamente como boa distância. Nós colocamos esse postulado 2 aqui porque nós encontramos na natureza que a maneira como nós devemos medir distâncias na engenharia é essa maneira aqui. Qual é o postulado 2? O postulado 2 me diz o seguinte, que a distância entre duas partículas, cujas posições são representadas pelos pontos x, x1, x2, x3 e y, y1, y2 e y3, é dada pela hipotenusa do triângulo retângulo, no qual um dos catetos é representado pela distância módulo de y3 menos x3, no eixo E3, esse é o eixo Z, e o outro cateto é representado pela hipotenusa do triângulo retângulo, formado pelos catetos de distância y1 menos x1 em módulo, no eixo E1, que é o eixo x, e pelo cateto de distância y2 menos x2, ou seja, no eixo E2 em módulo. Nesse caso, a distância entre dois pontos nesse espaço tridimensional é dada por essa função d de xy aqui. É a raiz quadrada da soma do quadrado de todos os catetos. O teorema de Pitágoras ele é extremamente fundamental para a mecânica clássica. É pelo teorema de Pitágoras que eu sei e que eu defino, ou que eu posso reconhecer muito facilmente um espaço euclidiano. A gente diz que a métrica é uma função de dois pontos. Como eu estou em 3 dimensões, essa função de distância, que eu também chamo de métrica, ela é uma função de 6 variáveis. Então eu dependo da posição de todos os pontos. As propriedades de uma boa métrica são simetria, ou seja, a distância entre o ponto x e o ponto y é igual à distância entre o ponto y e o ponto x. A positividade, a distância entre dois pontos é sempre positiva. E a não degenerescência, a distância entre dois pontos é zero só se os dois pontos forem o mesmo ponto. Muito brevemente, a estrutura do espaço euclidiano pode ser compreendido como um espaço que é uma variedade diferenciável, e a gente também vai enxergar o espaço euclidiano como um espaço vetorial, introduzindo vetores. Isso nós vamos fazer um pouquinho mais para frente. Dentro desse espaço euclidiano é fundamental o postulado número 1, ou seja, que eu reserve para cada ponto do espaço euclidiano uma posição para uma partícula e que eu possa medir distâncias entre esses pontos, e essa distância é medida pelo teorema de Pitágoras. Essa distância a gente chama de métrica, e ela é uma propriedade que não é uma propriedade do espaço, a gente coloca a mão também. Então a gente entende o espaço euclidiano como o produto cartesiano de retas reais munido de uma métrica. Vou ficar por aqui. Leiam os textos que estou colocando lá no Moodle para complementar a leitura de vocês, especialmente esse texto sobre o espaço euclidiano está num texto que eu escrevi no Autória, vou colocar como link. E os materiais complementares também. Por enquanto a gente não tem lista de exercícios, vamos deixar um pouquinho mais adiante. Então, é isso aí, pessoal. Uma boa semana a todos e até mais.